Bom, pessoal, boa noite a todos. Já estamos nos aproximando de 100 participantes. Vamos dar início à nossa atividade da noite de hoje, mais uma terça-feira com a Sociedade Paulista de Infectologia. Essa é uma atividade que dá muito orgulho para a gente, né, que faz parte da diretoria, porque foi um momento interessante da gente estar reunindo, trocando ideias, nos atualizando, e esses eventos têm acontecido já há bastante tempo. O Márcio, o nosso administrador, estava nos lembrando aqui do que foi no segundo semestre de 2020, então estamos aí com praticamente 2 anos de atividade, com alguns períodos de diminuição, né? Principalmente na época do Congresso, final do ano, onde realmente fica mais difícil a gente estar fazendo esses eventos, mas é um momento muito interessante, porque foi através desses eventos que a Sociedade Paulista de Infectologia se posicionou em muitos pontos, em muitos momentos importantes aí durante a pandemia, no tratamento do paciente com HIV também, na resistência aos antimicrobianos. A gente já passou por diversos temas, né? Começamos lá com a COVID e depois ampliamos aí para outros temas de importância na área da infectologia. E hoje nós estamos retomando aqui a atividade depois do congresso, né? A gente teve um congresso muito exitoso, com uma participação excelente, praticamente sem qualquer problema. Foi um congresso realmente que a gente se sentiu muito feliz aí de ter realizado. Foi um momento muito importante aí para a nossa sociedade. E agora a gente está retomando as terças-feiras com a SPI, e hoje um tema de absoluta importância, né? Atualização sobre os cuidados com as pessoas vivendo com HIV/AIDS. E para isso eu vou chamar o coordenador do evento, o Dr. José Vidal, que é um colega extremamente experiente dentro dessa área. Ele é médico infectologista do Instituto de Infectologia do Emílio Ribas e também do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Então, passo a palavra para você, José, para conduzir esse evento, e muito obrigado aí a doutora Mônica, doutor Paulo Abrão, por estarem aqui com a gente, e obrigado pela participação de todos aqui nesse evento. Por favor, doutor José. Muito obrigado, Eduardo, pela apresentação. É um prazer para mim coordenar este webinar e agradecer a coordenação de você durante tantos meses aí tão importantes para toda a especialidade. Vai um reconhecimento pessoal aí por todo esse trabalho incansável, Eduardo. Eu vou começar apresentando a doutora Mônica Jacques de Moraes, quem é médica infectologista da Unicamp e é consultora em HIV/AIDS do Ministério da Saúde, uma pessoa bastante experiente, uma colega e amiga bastante comprometida, sempre com o cuidado das pessoas que vivem com HIV. Vai nos falar sobre os estudos principais apresentados na Conferência Internacional de AIDS deste ano. Na sequência, apresentarei o Dr. Paulo Roberto Abrão Ferreira, mais detalhes após a apresentação da doutora Mônica, e finalmente teremos uma discussão sobre as duas apresentações. Passo a palavra para a doutora Mônica para começar sua apresentação. Muito obrigado por participar deste evento. Obrigada, Eduardo, pelo convite, José, pela apresentação. É um prazer estar aqui com vocês. Realmente eu fico muito feliz quando recebo esse convite. É uma oportunidade para mim também, para eu, no caso do congresso, especificamente, para eu organizar o que eu vi lá, estudar e preparando a aula, eu me organizo também para mim os conhecimentos, né? E é um grande prazer estar aqui com vocês. Deixa eu só
tirar aqui na tela, minimizar aqui, pronto. Bom, então então aqui meus conflitos de interesse, novamente deixa eu minimizar aqui, pronto. Então, esse congresso é um congresso muito grande, né, de AIDS, foi a primeira conferência grande de AIDS, e é um congresso que tem trabalhos de ciência básica, pesquisa clínica, prevenção, ciências sociais e muita participação da comunidade. E eu vou trazer a parte só de tratamento antirretroviral, porque não seria possível trazer um resumo tão grande, de um congresso tão grande, né? Então, em relação ao tratamento antirretroviral, eu vou trazer alguns estudos de pesquisa clínica, né? Na verdade, essa conferência ela tem um papel muito grande de fazer o link da pesquisa básica com a pesquisa clínica e a implementação de estratégias, de diretrizes e de programas em HIV/AIDS, né? Então, a parte de pesquisa clínica, muitas vezes, ela traz extensão de estudos que a gente vê no CROI, no IAS, subanálises de estudos já apresentados e publicados e dados de vida real. Então, é muito carregado de evidências dessas fontes, né? Além disso, muitos trabalhos de desenvolvimento, implementação e avaliação de estratégias programáticas, formulação, avaliação e difusão de diretrizes, particularmente das diretrizes da OMS, né? Então, eu vou falar um pouco primeiro de alguns estudos de início de tratamento. O primeiro estudo que eu trouxe é o NAMSAL, que a gente já viu em CROI, IAS e outras conferências, né? Nesse evento, uma apresentação de 192 semanas, né, de 4 anos, é um estudo, para a gente lembrar aí, é um estudo multicêntrico, randomizado mais aberto, feito nos Camarões, e de início de tratamento, comparando dolutegravir 50 miligramas uma vez ao dia com efavirenz 400 miligramas. Então, uma dose menor com a ideia de minimizar efeitos adversos, né? O desfecho secundário era carga viral indetectável com 48 semanas e a margem de inferioridade é 10%, ou seja, se a diferença entre os braços fosse menor que 10%, a gente poderia considerar não inferioridade, né? E esse estudo já foi publicado, né? Inclusive foi publicado dados de 48 semanas, a diferença entre os braços foi na semana 48 de 5,5% a favor do dolutegravir, né? Nas 96 semanas, outra publicação, uma diferença pequena de 1,6% a favor do dolutegravir na análise por intenção de tratamento, né? E nessa conferência, o que foi trazida uma confirmação depois de 4 anos, né? De não inferioridade do dolutegravir em relação ao efavirenz 400 miligramas, mas na subanálise de indivíduos que tinham carga viral muito alta no começo do estudo, na entrada do estudo, acima de 100 mil, se verifica que havia, sim, uma superioridade do dolutegravir, né? Na verdade, o estudo não foi feito para estudar, foi desenhado para isso, então a gente vê aqui que uma diferença maior, né, de 12,7%, né? Então, que permitiria a gente falar na superioridade. A gente viu, como em outros estudos, vários outros estudos, uma supressão mais rápida, né, com a que a gente vê em amarelo, o dolutegravir, do que com o efavirenz. Isso também acontece em relação ao inibidor de protease, quer dizer, o dolutegravir leva à indetecção mais rapidamente. E uma coisa importante que apareceu foi que nos indivíduos com carga viral mais alta no início, são esses aqui que tiveram resposta pior, né, do que aqueles que tinham carga viral abaixo de 100 mil, os indivíduos sob o uso de efavirenz, eles perderam mais a supressão viral ao longo do tempo, né, enquanto os indivíduos com dolutegravir permaneceram, né? Então, os efeitos observados nos estudos, eles foram mais acentuados
para os indivíduos que tinham carga viral alta no começo, na entrada do estudo, né? Outro estudo de início de tratamento foi o Advance também, que a gente já conhece, que testou dois esquemas baseados em dolutegravir, um com TAF-FTC, outro com tenofovir, com TDF-FTC, versus o padrão TDF-FTC-efavirenz, né, que era o padrão primeira linha anterior da OMS. Então, na intenção de também o estudo os dados de 4 anos, a gente vê a superioridade do dolutegravir aqui, na verdade é não inferioridade também, estatisticamente não dá para falar em superioridade, e quando a gente vê a análise por tratamento, ou seja, os indivíduos que não análise por intenção de tratamento, mas por tratamento, os indivíduos que ao fim das 192 semanas estavam tomando a medicação, aí não houve diferença entre os braços, mas é claro que aí quem não estava tomando ou falhou, abandonou, né? Então, mas para quem continuou usando, a resposta foi duradoura também para o efavirenz, né? Outro estudo de início de tratamento foi o estudo do bictegravir, né? Então, 2 estudos de aprovação do bictegravir, né? O 1489 e o 1490, um comparou o TAF-FTC bictegravir versus abacavir 3-TC e dolutegravir, e o outro comparou com tenofovir 3-TC e dolutegravir, né? Então, os 2 braços de TAF-FTC bictegravir foram unidos nesse estudo aqui, né, e analisados em conjuntos ao fim de 5 anos, e aí a gente vê uma perda, né, nos 5 anos, que acontece com todos os esquemas, e quem estava tomando a medicação, todos os pacientes com carga viral indetectável. Então, mais um estudo que só reforça os achados já publicados e já apresentados em outros congressos ou outras publicações, né? Interessante nesse estudo aqui é que das 9 falhas com critério para genotipagem, né, não houve nenhuma resistência, nem a ITRN, nem a inibidor de integrase, né? Então, reforçando aqui a ideia da barreira genética alta do bictegravir, assim como do dolutegravir, né? Então, esses dados de terapia inicial, nenhum dado é revolucionário, novo, nada que a gente não conhecesse, mas reforçam muito a estratégia da OMS de migração para o dolutegravir como primeira linha, né? Então, essa migração já se deu em muitos países, para nós aqui, né, em 2017, já temos aí 5 anos de dolutegravir para terapia inicial, mas em vários países da África ainda esse processo está em andamento, né, e esses dados dão segurança aí para essa estratégia. Ainda falando de início de tratamento, eu trouxe um estudo do lenacapavir, esse aqui eu resolvi passar com mais detalhe, porque é um medicamento novo para a gente, e a gente sabe que é inibidor de capsídeo, mas eu mesmo parei para pensar, bom, onde mesmo é que ele age essa medicação, então eu trouxe a figura aqui para a gente lembrar. Aqui o vírus, depois da entrada no citoplasma, o capsídeo aqui é liberado, né? Então, essa estrutura proteica com P24. O lenacapavir, ele age inibindo a montagem e a desmontagem do capsídeo no ciclo de replicação viral em várias etapas, né? Por isso, uma droga potente também. Primeiro, no transporte, aqui na entrada do vírus do citoplasma para o núcleo, né? Nessa formação desse poro aqui, e depois, já fora, de novo no citoplasma, depois da transcrição, as poliproteínas precursoras vão ser utilizadas na montagem do vírus e liberação, então essa fase também de montagem ela é inibida pelo lenacapavir. E, por último, numa fase bem final, a montagem do próprio capsídeo dentro do vírus, né? Dentro do envelope da membrana viral, né? Então, são 3 pontos de ação desse novo medicamento.
E o estudo trazido na conferência foi o Calibrate, que é um estudo de início de tratamento, que também já foi apresentado na CROI desse ano mesmo, em 2022, que é um estudo que explora como o medicamento pode ser usado, né? Então, o lenacapavir, só para lembrar, ele pode ser usado oralmente, ou em dose diária, ou semanalmente, por via oral, ou por via subcutânea, com uma aplicação a cada 6 meses, né? Então, esse estudo tinha 4 braços, o comparador, né, padrão era TAF, FTC, bictegravir, e depois 3 braços com TAF-FTC, combinado com lenacapavir a cada 6 meses, subcutâneo. Nesse primeiro braço ficava só o TAF, terapia dupla, né? Passava, então, até a semana 28, a terapia tripla nos 3 braços, né? Com TAF-FTC, lenacapavir ou BIC-TAF. Nesse primeiro braço, terapia dupla, depois da 28ª semana, com lenacapavir e TAF, só, então, sacado FTC, que é uma coisa nova para a gente ver, terapia dupla sem 3TC, FTC, é esquisito para a gente, né? Mas acho que a ideia aqui são 2 drogas de barreira alta, ou BIC, o inibidor de integrase, e o lenacapavir, né? Isso aqui, os resultados a gente vê aqui de 1 ano, depois de 1 ano, muito de carga viral indetectável, muito similar entre todos os braços, alta taxa de supressão, mas o que foi trazido agora na conferência foi emergência de resistência aqui, depois de 1 ano, né? Emergência rara de resistência, né? Foram 2 pacientes com resistência a lenacapavir, e nenhum nessa fase de terapia dupla, né? Então, um com subcutâneo, um desse braço aqui com a terapia oral, e esses pacientes estavam com uma adesão com a terapia oral, né? Então, se supõe que o lenacapavir ficou em imunoterapia, e com isso, emergência de resistência. Então, uma barreira alta, mas pode haver emergência de resistência. Ainda de início de tratamento, um estudo já que foi apresentado primeira vez no CROI em 2018, 48 semanas, mas com menos pacientes, com 145 pacientes, agora o mesmo estudo reapresentado, com 336 pacientes, né, terapia dupla para início de tratamento com lamivudina e darunavir, um desfecho também de supressão viral com 50 cópias. Naquela primeira apresentação do CROI, não houve diferença, né? Foi não inferior, mas o estudo era menor, e agora, de novo, a gente só queria mostrar aqui os dados de base no início do tratamento, que tinha um pouco mais de pacientes com carga viral alta no braço de terapia dupla, e com CD4 baixo também, né? Então, havia um pouquinho de diferença aqui, numericamente, né, em termos de pacientes com tendência à resposta pior, né? E não foi diferente, né? Estatisticamente não houve diferença, né? Foi a margem de não inferioridade foi atingida, porém, para aqueles subgrupos com carga viral alta, a terapia dupla não se comprovou não inferior, né? Houve uma diferença numérica e estatisticamente não foi significativo para não inferioridade, né? Agora, a gente lembra que no início do tratamento havia mais pessoas com carga viral alta, né? E justamente CD4 baixo nesse grupo. E foram justamente essas pessoas que falharam aqui na semana 48, né? Então, em resumo, foi confirmada a não inferioridade da terapia dupla para início de tratamento no global, mas a gente fica sem a resposta se com carga viral alta também é possível. A gente não sabe se tivesse mais pacientes com carga viral alta nesse grupo tradicional de terapia padrão, se seria um resultado semelhante, né? Então, fica a cautela aí de início de tratamento para carga viral acima de 100 mil, né? Mas também não dá para dizer que é diferente, apenas não dá para afirmar, né, a não inferioridade. E passando agora para a simplificação, também, de novo, estudos
reapresentados, né, já publicados. Esse é o Simple HIV, né, também agora com 3 anos, né, 144 semanas. Nesse estudo, é um estudo randomizado, também de não inferioridade, com uma margem maior de 12%, e na Suíça, e 700 na Suíça, e é curioso que eles, talvez pelo momento que eles começaram o estudo, a simplificação da terapia tripla foi para FTC e dolutegravir, ou seja, que não é comprimido único, né, não é 3-TC dolutegravir. Então, são 2 comprimidos, é uma combinação incomum em simplificação nos estudos aí que a gente conhece. Eles estudaram continuar a terapia tripla ou passar para estudo duplo, para esquema simplificado, e eles estudaram também, nessa pesquisa, a monitorização padrão versus o que eles chamaram de monitorização centrada no paciente, que era... o paciente podia fazer consulta online, algumas visitas, podia colher no laboratório dele que ele de preferência e enviar o resultado, e não era tão restrito a regras do estudo, né? E, na realidade, não houve diferença. Esse dado também já é publicado, ou seja, não é da conferência, é o dado de 48 semanas, e eles trouxeram o dado de 3 anos, que também confirmou a não inferioridade da terapia dupla, aí com 2 comprimidos, né, em relação a manter uma terapia tripla que vinha funcionando, né. Não houve diferença também de segurança e qualidade de vida, porque também esses pacientes já estavam muito bem quando entraram no estudo, tá? Então, é uma confirmação de dados que a gente já conhece, né. Vários outros estudos de simplificação foram apresentados, muitos estudos de retrospectivos, coorte de vida real, né, trazendo dados de vida real. Esse estudo aqui com dolutegravir e rilpivirina, mas esse aqui tem uma coisa interessante que permitia a inclusão exigia, era critério de inclusão para simplificar, ter a 103N, que é da resistência ao efavirenz, né, mas não da resistência cruzada à rilpivirina. Por quê? Porque os estudos de simplificação para essa combinação, todos exigiam pacientes virgem de tratamento e sem resistência, né, e agora a ideia é testar essa dupla quando há resistências. Eram permitidas também mutações de IP ou de ITRN, tá? Então, eram pacientes com experiência prévia, com falha prévia. E a comparação entre manter a terapia tripla ou passar para a terapia dupla foi mantida, né? E foi muito similar o dado de 48 semanas, e todas as falhas, que foram poucas, elas foram com carga viral muito baixa, né, na terapia dupla, tá? Mais alguns estudos com cabotegravir e rilpivirina de longa duração a cada 2 meses, mostrando rara emergência de resistência, né, particularmente para rilpivirina, e uma atenção, bastante discussão em relação aos efeitos locais também, no local de injeção, né, nesses estudos de implementação, com uma taxa de queixas relacionadas ao local de aplicação maior do que nos estudos de aprovação dessa combinação, né. Eu não trouxe aqui, mas só para mencionar que muitos estudos de dados de retrospectivos e de coortes de simplificação com dados positivos, né? Então, apontando para a gente que esses dados, eles reforçam que a relevância da simplificação também fora do contexto daqueles critérios rígidos dos estudos iniciais, né? Então, no contexto de vida real, no contexto de resistência, no contexto de falha prévia, os esquemas simplificados também podem ser úteis, né? Depois, alguns estudos sobre a terapia antirretroviral em situações especiais, né? Eu pensei alguns, né? Esse Alliance foi um estudo de TAF versus TDF, né?
no contexto de co-infecção com hepatite B, os dados em relação à hepatite a HIV são conhecidos, não houve diferença, mas esse dado em relação à hepatite B que foi apresentado, mostrando maior taxa de indetecção de DNA para hepatite do vírus B nos indivíduos com TAF, e isso foi significativo em relação ao TDF, né? Mas é interessante a gente olhar aqui que na entrada do estudo, o braço do TAF, o braço do... Aqui está errado, é tenofovir, TDF. O braço do TDF tinha mais indivíduos com CD4 abaixo de 200 e também carga viral do vírus B mais alta, mais pacientes com carga viral de vírus B com acima de 8 logs, né? Então, que são dois fatores que estão associados a pior evolução, ou pior, menos soroconversão, menos perda de antígeno do vírus B nos co-infectados, né? Então, outros desfechos, a perda de HBS e de HBE foi maior com TAF também, e a soroconversão, né, para anti-HBS e anti-HBE também foi maior com TAF, né? Então, eu coloquei essa interrogação aqui porque na discussão desses achados, quem discutiu isso bastante foi Jürgen Hochstrock, que é um grande conhecedor da co-infecção. Ele diz que esses achados, no momento, não mudariam em nada a prática dele, nem o enfoque dele. Ele acha que esses resultados podem ter a ver com baseline pior, né, em relação a CD4 e carga viral do vírus B, e como a taxa de declínio do DNA do vírus B foi igual nos dois grupos, é possível que se esperasse mais um pouco, a taxa de supressão viral se igualasse. Então, embora na apresentação do artigo foi apresentado como um achado que é relevante, que pode mudar a prática, na discussão não foi o que eu percebi assim na discussão dos especialistas em relação a esse achado. Ainda com infecção sobre tuberculose, os dados preliminares do estudo de fase 2, né, que não é comparativo, né, de pacientes na Cidade do Cabo, da África do Sul, 108 pacientes, tratando tuberculose com esquema contendo rifampicina e que iniciaram terapia antirretroviral com dolutegravir, comparando dose dobrada com com dose de 50 miligramas só, sem dobrar a dose, e na 24 semanas, são dados ainda muito precoces, né? Não houve diferença na taxa de supressão viral, né? A gente sabe que a preocupação é a exposição menor ao dolutegravir, então pode haver emergência de resistência, e isso possivelmente, se ocorrer nesse estudo, vai ocorrer mais tarde, né? Então, são dados preliminares ainda, sem muita consequência, né? E esse é um estudo clínico que vai se estender por 48 e 96 semanas, né? Depois, ainda sobre tuberculose, a tuberculose é como um fator de risco para falha de segunda linha, né? O título dessa apresentação era fator de risco para falha com esquema de segunda linha baseado em dolutegravir. E eu coloquei entre parênteses aqui, porque, pelo menos da tabela apresentada, não dá para a gente concluir que seja com o dolutegravir, né? Por quê? Bom, que estudo que é esse? É uma subanálise retrospectiva do estudo Weisen, que foi apresentado no CROI esse ano, que foi um estudo de segunda linha,
que testava tenofovir, testava para resgatar tenofovir 3-TC efavirenz, resgate com tenofovir ou TAF com dolutegravir versus AZT3-TC com IP, tá? Qual que é o racional desse estudo, né? Era confrontar as diretrizes da OMS para a segunda linha, que é reciclar os ITRNs e usar um inibidor de protease, com a estratégia de reciclar, que é trocar quem falha tenofovir, passar para AZT e vice-versa, né? Comparar essa estratégia com a estratégia de manter um tenofovir e usar um inibidor de integrase na segunda linha, tá? E os dados do Weisend, não houve, na verdade, a estratégia de usar o tenofovir e o inibidor de integrase foi superior à estratégia tradicional, né, de usar IP e mudar o ITRN. E isso já foi apresentado no CROI, inclusive vem sendo motivo de bastante discussão, porque até então, até o presente, a maior parte das diretrizes recomendava não manter um ITRN, por exemplo, se há resistência, né, a tenofovir, trocar o tenofovir, e isso vem mudando a prática e as diretrizes, né. Mas aí eles estudaram, na verdade, o motivo desta apresentação era ver quem falhou, quais foram os fatores de risco para quem falhou, e, de longe, o fator de risco mais importante foi a TB incidente, né, durante o estudo. Então, aumentou em mais de 3 vezes o risco de falha virológica, né. No entanto, na apresentação, não foi separado de que braço que estava, né, aparentemente em todo mundo do estudo, né, e quando a gente lê o abstract, é todo mundo do estudo. Então, não é só, e também não está esclarecido o que foi feito com quem teve TB e estava no braço de IP, né, como é que foi tratado isso. De qualquer forma, a gente entende que a TB aumenta muito o risco da segunda linha, inclusive a segunda linha com dolutegravir, de falha, né, de tratamento virológico, né. Então, bom, e ainda em condições especiais, agora falando de gestantes, foi feita uma atualização, também de novo uma atualização de outro estudo que a gente já conhece, o estudo de Botswana, sobre dolutegravir na gestação e no período periconcepcional, atualização sobre defeitos de tubo neural e antirretroviral, né? Então, a prevalência com a análise de mais casos, ela caiu mais, a prevalência de defeito de tubo neural em bebês de mães que foram expostas na periconcepção caiu para 0,11%, que não difere dos outros grupos. Então, a gente foi comparado dolutegravir na periconcepção sem dolutegravir, né? Não houve diferença, dolutegravir versus efavirenz, dolutegravir versus dolutegravir iniciado depois da concepção, na gestação já, ou dolutegravir na periconcepção com mulheres HIV negativas, né? E não houve diferença estatística, nenhuma comparação, né? Então, reforçando aí a ideia de que aquele sinal visto no início da análise do Tsepamo era porque o número de pares estudados ainda era muito pequeno, né? À medida que o estudo ganha pacientes com esses grupos crescem, né? Permite melhor a comparação, se vê que não há diferença, né? Além do Tsepamo, dados de vida real dessa coorte europeia, né? Também com nenhum sinal de aumento, é um número pequeno de gestações, 138 gestações, mas nenhum defeito de tubo neural e nenhum sinal de maior risco de defeitos congênitos com a exposição ao dolutegravir na periconcepção, né? Então, esses dados também
são úteis para reforçar as diretrizes da OMS, dão segurança na diretriz atual, que é recomendar o dolutegravir como primeira linha para todos os adultos, independente do gênero e do potencial reprodutivo, tá? Agora, sobre ganho de peso, né, uma parte bastante discutida também na conferência, né? Os dados de estudos que nós já vimos e revimos, mas de mais tempo, reforçando o maior ganho de peso após o início de tratamento com dolutegravir e com TAF, né, no caso do Advance, que tem o TAF também, mostrando em relação a não ter dolutegravir e o dolutegravir versus efavirenz e TAF versus tenofovir, especialmente mulheres. Esses dados a gente já viu em conferência anterior, IAS, CROI, e esses, depois de 4 anos, eles se confirmam, né? O ganho de peso, depois do 3º ano, ele fica muito mais lento, né? E se assemelha mais aí ao ganho de peso da população geral. Muitas discussões em relação ao ganho de peso, sobre a fisiopatogenia e argumentos muito presentes nas discussões e evidências de outros estudos também em relação ao tenofovir e ao efavirenz como associados a perder ou manter peso, né? Então, não seria outros medicamentos que fazem ganhar peso, mas principalmente a manutenção do tenofovir e do efavirenz favoreceria a manutenção de peso baixo, né? E aí, várias discussões, efeitos sobre apetite, o efeito de ganho de peso de retorno à saúde da terapia antirretroviral, no caso do dolutegravir, né? Em relação ao efavirenz, um estudo em gestante, que foi comentado, mas não foi apresentado lá, também já tinha sido apresentado na CROI, que metabolizadores lentos de efavirenz, que ficam com níveis muito altos de efavirenz, eles não engordam, tá? Então, sugerindo que esse não ganhar peso com efavirenz possa ser uma expressão da toxicidade do efavirenz, porque metabolizadores rápidos engordam tanto quanto o dolutegravir, né? Com o dolutegravir, né? Então, o aprendizado sobre o ganho de peso e a sofisticação do conhecimento nessa área ainda está em andamento, né? Nas discussões todas, muita chamada de atenção para cautela em relação a estratégias de trocar antirretroviral para manejar o ganho de peso, né? Não há evidências de benefício disso, né? Em relação a estudos de troca de ganho, troca de antirretroviral e ganho de peso, a gente aprendeu do tango e do salsa, né? Que é simplificação tirando terapia tripla, com tenofovir ou com TAF, no caso do salsa, do tango, e para a terapia dupla, né? Que suspender ao TAF não muda a evolução do peso, né? Então, terapia tripla com TAF ou dupla, a hora que você tira o TAF, não muda a evolução do peso, mas suspender tenofovir, sim, leva a um ganho de peso maior no grupo de terapia dupla, né? De novo, falando a favor do potencial do tenofovir de segurar o ganho de peso, né? Talvez, uma coisa que se discuta, seja por uma toxicidade que a gente desconhecia, né? Vamos lembrar que outros ITRNs, né, mais antigos, como o stavudina, tinha grande toxicidade em relação a ganho de peso e o AZT também, né? Aí, em relação à troca de inibidor de integrase, né, tanto o biquetegravir quanto o dolutegravir são os mais associados a ganho de peso, e a troca do inibidor de integrase por IP, não há evidências ainda, mas um estudo foi apresentado, um estudo também retrospectivo, né, que identificou numa corte norte-americana indivíduos que trocaram de inibidor de integrase para IP. Não há a possibilidade no estudo de saber o motivo da troca, né? Então
potencialmente há vários fatores confundidores, mas uma troca de inibidor de integrase por IP, e tentando ver se o ganho de peso mudou o padrão de ganho de peso, e não foi possível identificar grandes mudanças, né? Então, a troca de inibidor de integrase por IP como estratégia para manejar ganho de peso não é uma coisa, no momento, recomendada, porque não há evidências para isso, né? Bom, então, em resumo, eu queria trazer aqui os destaques, né, para vocês. É claro que não dá para trazer muita coisa, né, uma profusão de estudos, né, mas o que ficou para mim dessa conferência foi assim, o reforço de algumas ideias da migração, da estratégia da OMS de migração do dolutegravir na primeira linha, né, muitas evidências reforçando essa estratégia como favorável, né? O dolutegravir para as mulheres, independente da fase reprodutiva, então dados que dão segurança para essa estratégia também, dados de eficácia de esquemas duplos baseados em dolutegravir ou darunavir, mesmo em situações de mais exigência, né? Então, na vida real, tinha estudo de coorte de simplificação com dolutegravir, que nem sempre os indivíduos incluídos não tinham ausência de falha prévia, e os dados, em geral, muito favoráveis, né? Então, os esquemas duplos com medicamentos de alta barreira parecem ser realmente promissores, e mesmo na implementação em larga escala, né? A gente está aprendendo a fazer isso com segurança ainda, para não perder drogas tão preciosas, né? Em relação ao ganho do peso, a sensação que eu fiquei foi realmente essa: a gente ainda está aprendendo, e muita discussão das diretrizes da OMS, né? Apresentação que não vou ter tempo para detalhar aqui, mas as diretrizes atuais enfocando muito PrEP, discutindo muito antirretrovirais de longação, né? A implementabilidade, questões de acesso, né, de várias questões aí, e até de farmacocinética também, interação com outros medicamentos, né? Então, diretrizes muito abordando o PrEP, agora, da OMS, a migração para dolutegravir, né, que em muitos países da África ainda não ocorreu, o início precoce da terapia antirretroviral na TB reforçado e destacado, não é uma coisa nova, né, mas isso foi destacado novamente na conferência, né, com exceção da meningite por TB, onde há uma controvérsia, mas o início precoce na TB até 2 semanas, muito reforçado, mesmo durante a investigação de TB ainda, e uma discussão também, assim, muita participação de ativistas da comunidade e de pessoas vivendo com HIV, como é muito tradicional nessa conferência, né? Dando depoimento também do tratamento, do ponto de vista do tratado, né? Uma coisa que é bastante interessante. Então, era isso que eu queria trazer para vocês, e eu fico disponível no final para a gente discutir, se houver perguntas. Obrigada. Gostaria de agradecer, Mônica, pela tua apresentação, muito clara, um compêndio aí dos melhores estudos da Conferência Mundial de AIDS. Muito obrigado mesmo. Gostaria de continuar apresentando ao Dr. Paulo Roberto Abrão Ferreira, quem é professor adjunto da disciplina de infectologia da Escola Paulista de Medicina, diretor da SPI, consultor do Ministério da Saúde, inclusive
no referente ao tema que ele vai abordar hoje, que é o cuidado da doença avançada em pessoas que vivem com HIV no Brasil. A palavra com você, Paulo, e muito obrigado pela apresentação. Muito obrigado, queria agradecer ao honroso convite da SPI, ao professor Eduardo, ao Dr. Zé Vidal, dizer que é um prazer estar aqui junto com vocês e particularmente com a querida Mônica, grande amiga. Então, vamos falar desse tema tão importante que é a doença avançada pela infecção pelo HIV, não tem conflito de interesses. O que nós vamos tentar mostrar para vocês é a importância desse tema, ainda nos nossos dias, com todos os avanços que nós obtivemos nas décadas de enfrentamento da AIDS, mas ainda é um tema extremamente importante. Vamos tentar conceituar isso e trazer isso para uma visão de urgência em saúde pública, e também avaliar algumas doenças que são prioritárias nessas condições da infecção avançada pelo HIV, as evidências de prevenção e as diretrizes da OMS, e, por fim, eu vou citar alguns poucos estudos que foram veiculados na AIDS 2022 sobre esse tema. Bom, é sabido de todos, né, que o número de novas infecções por HIV no mundo ainda é muito alto, né? Vocês vejam, em 2020, a OMS estimava 1,5 milhões de novas infecções. No Brasil, em 2019, mais de 37 mil novas infecções, um número alarmante. Em 2020, os dados da OMS mostraram mais de 680 mil óbitos por infecção pelo HIV. E, em 2019, nós temos aqui no Brasil mais de 10.500 óbitos dentre pessoas vivendo com HIV. Grande a preocupação, porque o diagnóstico tardio ainda é muito frequente, mesmo no nosso meio. É verdade que em países muito desfavorecidos, na África subsaariana, o diagnóstico inicial da infecção ele se dá, muitas vezes, até em 40% a 50% dos casos, com CD4 abaixo de 200. Mas, no nosso meio, essas taxas do primeiro CD4 ao diagnóstico, elas são elevadíssimas também, em média, fazendo uma compilação de todas as unidades federativas, em torno de 28%, um pouquinho mais elevado entre homens do que entre mulheres, mas há, de fato, uma preocupação. Nós estamos dizendo que em cada 4 diagnósticos, pelo menos um paciente já é diagnosticado com a doença avançada. É preciso dizer que isso vem melhorando ao longo dos últimos anos, né? Essa taxa de doença avançada ao diagnóstico ela tem caído, mas precisamos ainda envidar esforços contra essa situação, aumentando o rastreamento ativo e precoce, principalmente das populações vulneráveis, das populações-chave, né? E a outra informação importante que tem relação direta com esse tema é o tempo do primeiro CD4 até o início da TARV. Isso vem caindo também ao longo dos últimos anos, é um êxito do nosso programa contra a infecção pelo HIV. Em 2021, a estimativa pelos dados do Ministério da Saúde era de 22 dias, ainda é um tempo longo, o Ministério ele aconselha em nota informativa, em nota oficial, que se faça essa introdução até 7 dias do diagnóstico, exceto em situações de meningoencefalite tuberculosa ou meningite por criptococo. É muito importante medirmos os nossos desafios aqui no Brasil, nesse tema. Parece que isso passou das nossas vidas. Quem vive os cuidados com pessoas vivendo com HIV há muitos anos, né, viveu uma situação muito desfavorável na década de 80, 90, mas isso ainda é muito importante. Então, se vocês observam também os dados aqui nacionais, a gente ainda tem 9% de perda de segmento dos nossos pacientes, né? 22% dos nossos pacientes sem uma adesão adequada à TARV. Isso pode ser avaliado nas várias unidades federativas, em termos de coeficiente, né? Então, vocês vejam que há unidades federativas onde o problema ele é mais grave, mas em todo o país nós temos muitos problemas nesse sentido. E é importante, então, a gente começar a caracterizar essas pessoas muito bem,
para chamar a atenção dos riscos que elas têm, né? De fato, dos riscos, inclusive, de morte que essas pessoas têm, ou se não de morte, de perda de sequelas ou perda da sua qualidade de vida. Então, o primeiro perfil de pacientes que eu chamo a atenção são, de fato, os pacientes que têm um diagnóstico tardio ou que estão em abandono de tratamento antirretroviral, né? Então, a gente classifica esses indivíduos através dos critérios clínicos da Organização Mundial de Saúde, seriam os estágios 3, que seriam as manifestações relacionadas, associadas, né, à infecção pelo HIV, muitas vezes manifestações constitucionais, perda de peso, febre, sudorese, e infecções um pouco mais leves, né, por exemplo, herpes zoster e um dermatite exclusivo, ou até o estágio 4, que seriam todas as doenças definidoras de AIDS, ou a situação de ter um CD4 abaixo de 200, que já caracteriza a doença avançada. Um pouco menos grave, né, mas também importante, né, são aqueles indivíduos com diagnóstico recente ou com abandono à tarde, mas que não têm essas características clínicas e não têm um CD4 abaixo de 200. Também é importante lembrar a importância das pessoas que estão em falha virológica. Mesmo em acompanhamento, algumas pessoas que estão em falha virológica, elas constituem também um grupo que a gente colocaria aqui com um sinal amarelo, né? E ainda bem que hoje a maioria dos pacientes dos nossos ambulatórios, eles estão bem, estão vivendo com um tratamento antirretroviral estável e com a doença bem controlada. O que eu quero chamar a atenção aqui é que nós temos que, de fato, ter uma visão de urgência para esse grupo populacional, e muitas vezes nós não temos tanta sensação de urgência para essas pessoas, né? Então, o conceito pela OMS de doença avançada é, como eu disse, os estágios pela OMS, os estágios clínicos 3 ou 4, ou CD4 abaixo de 200. A imunossupressão ela é considerada grave se o CD4 for abaixo de 50, né? Evidentemente, nessa situação, o prognóstico é bem pior, mas eu quero chamar a atenção de vocês de dados importantes que incluem nessa definição de doença avançada alguns critérios de infecção bacteriana grave, né? Por exemplo, a frequência respiratória acima de 30, a frequência cardíaca acima de 120, né? A não capacidade de deambular sem a ajuda, em alguns casos até a febre alta acima de 39 graus centígrados, dependendo da situação clínica do paciente. Então, é importante incluir nesse diagnóstico também os critérios aqui aproximados de sepse, né, que tem uma alta mortalidade e a sepse é muito frequente nesses pacientes com doença avançada pelo HIV. Então, estudos internacionais, né, esse é um grande estudo, mostram quais são as principais causas de hospitalização globalmente, né? Esse é um estudo muito importante, que traz informações a esse respeito, avaliou em vários países do mundo mais de 313 mil internações, né, em adultos, mais de 6 mil internações em crianças, e vocês vejam que, particularmente aqui, olhando os dados da América Latina, que acompanham o resto do mundo, né, as doenças relacionadas à AIDS, elas continuam sendo as líderes de causas de internação, mas as infecções bacterianas, como eu acabei de mencionar, também são muito importantes. Outras doenças respiratórias, psiquiátricas, renais, cardiovasculares, hepáticas também são importantes, mas chama a atenção dessas causas infecciosas, bacterianas e relacionadas à definição de AIDS. Quando, no mesmo estudo, a gente analisa as causas de morte dentre pessoas internadas, nessa meta-análise grande, né, de cunho global, nós vemos que, de fato, se mantém, né, as doenças relacionadas as doenças infecciosas relacionadas à AIDS, e as infecções oportunistas, particularmente a tuberculose, a toxoplasmose, a meningite por cripto e a pneumonia por pneumocistis, né, são muito importantes, e também aparecem as infecções bacterianas graves, né? Então, eu volto a chamar a atenção de todos da importância da suspeição e da abordagem adequada de sepse nesses pacientes. Aqui é uma distribuição por densidade, por georreferenciamento das internações por doença avançada no Brasil. Então, vocês vejam que os grandes centros, eles têm frequentemente essas internações nos seus hospitais, isso gera muito sofrimento para os pacientes, como eu disse, sequelas, perda de qualidade de vida, mortalidade,
e, claro, também um alto custo para o sistema de saúde pública. Aqui no Brasil, nós temos alguns dados ainda que precisam ser mais bem avaliados a respeito de causas de morte dentre pessoas vivendo com HIV, mas claramente as infecções, né, são preponderantes. Eu chamo a atenção aqui das infecções bacterianas, a tuberculose, a pneumocistose, como muito frequentes aqui no nosso meio, como causas, né? E sobre a evidência de prevenção, né? O que nós podemos fazer para instituir medidas de prevenção no momento em que nós diagnosticamos uma pessoa com doença avançada pelo HIV? Então, eu trago, existe um outro estudo na literatura, mas eu trago esse estudo, que ele é mais representativo, que é o estudo Reality, né? Ele foi realizado de junho de 2013 a abril de 2015 em países da África, e ele incluiu pessoas vivendo com HIV acima de 5 anos de idade, porque os abaixo de 5 anos eles já são considerados, por conceito da OMS, como doença avançada, né, quando diagnosticados. Pessoas virgens de tratamento antirretroviral e com CD4 abaixo de 100, quer dizer, pessoas bastante imunossuprimidas ao diagnóstico. Foram excluídos gestantes, lactantes e pessoas com contraindicação para TARV, que era proposto no estudo, que naquele momento eram 2 análogos de nucleosídeos, mais um não análogo de nucleosídeo, geralmente aqui lamivudina, tenofovir e efavirenz. Então, a ideia do estudo era comparar 2 braços, né, de forma randomizada, um braço onde se tinha uma proposta de antibiótico profilaxia ou profilaxia antimicrobiana ampliada, né, com várias regras, né, que a pessoa deveria seguir, um checklist, né, de intervenções, versus a profilaxia padrão, exclusivamente com sulfametoxazol, trimetoprim, que é o que a gente costuma fazer no nosso dia a dia. Então, essas eram as intervenções do braço de profilaxia ampliada, né, a pessoa recebia albendazol, azitromicina por 5 dias, fluconazol por 12 semanas, também recebia uma coformulação de sulfametoxazol, trimetoprim, isoniazida, mais piridoxina por 12 semanas, e depois continuava essa profilaxia com a sulfa, e as crianças com menos de 13 anos, mais de 5 anos, elas recebiam metade das doses dos adultos, exceto para o albendazol. E, como eu disse, a profilaxia padrão seria isoladamente a sulfa, metoxazol, trimetoprim. Então, o resultado final do estudo foi uma redução de 28% na mortalidade, né, da coorte intervenção, né, em relação à coorte controle. E aqui nós vemos claramente que as maiores influências que favoreceram a profilaxia antimicrobiana foram em reduzir a mortalidade, em reduzir os casos de estágio 3 e 4, né, de infecção pelo HIV pela OMS, reduzir os novos diagnósticos de tuberculose, os novos diagnósticos de infecção por criptococo, os novos diagnósticos de candidíase. Não houve influência importante nas infecções bacterianas graves, né? Houve mais íris nesse grupo, né? que recebeu houve menos íris nesse grupo que recebeu a profilaxia antimicrobiana, então foi também um dado positivo. Mas em relação aos eventos adversos, em geral, das medicações, não houve grande diferença. E houve também uma redução da hospitalização do grupo que recebeu a intervenção de profilaxias antimicrobianas. Então, o estudo ele mostrou realmente evidência de benefícios dessa intervenção. Esse estudo ele tem várias limitações, né? Como é um pacote de medidas, fica muito difícil analisar individualmente cada uma das ações tomadas no grupo de intervenção. Também fica muito difícil caracterizar o que foi infecção bacteriana grave, né? Porque muitas vezes o diagnóstico detalhado desses casos não foi obtido, né? Esse foi um efeito que não foi conseguido aí por essa profilaxia antimicrobiana. A gente esperaria até que a sulfametoxazol e trimetoprim diminuísse as infecções bacterianas graves nessa população. Também existe uma preocupação, usando tantos antimicrobianos, sobre a emergência de resistência antimicrobiana, né?
E, logicamente, isso deve ser avaliado em outros estudos em confronto com a redução potencial da mortalidade dessas ações, né? Esse estudo, ele foi tido como, nesse momento da publicação, ele não foi publicado como estudo de custo-efetividade, mas depois foi feita uma publicação mostrando que ele foi claramente custo-efetivo, né, porque as intervenções foram de baixo custo pelos medicamentos utilizados. E eles usaram um parâmetro de CD4 abaixo de 100, né, uma população bastante imunossuprimida. Aí a dúvida ficou se não seria talvez mais interessante utilizar abaixo de 200, né, já que esse grupo já é considerado pela OMS de AIDS avançada. No grupo de profilaxia padrão, certamente ocorreram outras intervenções que não foram medidas, né? Isso pode ter reduzido a diferença entre o grupo intervenção e o grupo controle. Isso não foi exatamente descrito no estudo, né? Bom, passando então para alguns dados importantes relacionados à prevenção dessa situação tão grave, né? O que nós temos, né? A OMS ela publicou em julho de 2021 esse guia que eu acabei de mostrar para vocês, atualizado. Eu recomendo a todos que consultem, porque é um guia para cuidados de todos os aspectos de pessoas vivendo com HIV, não só de doença avançada. Mas lá tem, sim, um tópico sobre doença avançada, que atualiza, inclusive, um guia anterior, que foi publicado alguns anos antes. E o ponto central aqui, como a gente já mostrou, é a avaliação do CD4. Isso aqui é o nosso ponto de marcador de doença, que leva a gente a pensar na urgência da doença avançada. E aqui eu trago para vocês, interessante, né, os medidores de CD4 Point of Care, que já são usados em vários lugares da África, e aqui no Brasil também existem estudos, inclusive conduzidos pelo Ministério da Saúde, de utilização desse equipamento nos ambulatórios e nos hospitais, para poder imediatamente tomar providências que são necessárias na prevenção das complicações desses casos. E o que a OMS ela recomenda como grupo de medidas, né, como pacote, entre aspas, de medidas que a gente deve implementar para essas pessoas com doença avançada pelo HIV? O primeiro tópico é sobre rastreamento e diagnóstico, né? Então, claramente, a tuberculose ela aparece como uma prioridade nesse grupo, no nosso país não é diferente, né? Então, é importantíssimo o rastreamento ativo pela detecção dos 4 sintomas chaves, que seria febre, sudorese noturna, perda de peso e tosse, com qualquer período de tempo, a realização de radiografia de tórax, da proteína C reativa, e ativamente do teste rápido molecular para tuberculose em vários materiais biológicos, né, nos fluidos respiratórios, nos tecidos, em outros materiais biológicos que estejam sendo investigados no caso, né? Está indicado em qualquer CD4, né, e para as faixas etárias aqui, independentemente. Também é recomendado pela OMS a utilização do TB-LAN, né, que é a detecção da lipoarabinomanana, que é um glicolípide da parede do Mycobacterium tuberculosis, que é obtido no exame de urina, point of care também, e que, se a pessoa tem sinais e sintomas relacionados à TB, ela deve ser submetida a esse exame point of care, que dura 10, 15 minutos, principalmente, idealmente, se ela tiver um CD4 abaixo de 200 internada, ou se ela tiver um CD4 abaixo de 100 ambulatorialmente, né? Também recomendado para todas as faixas de idade. A outra recomendação de rastreamento é o antígeno de criptococo no sangue, que deve ser realizado sempre que a pessoa tem menos do que 100 de CD4, mas já existem várias vozes sugerindo que deve ser realizado abaixo de 200 de CD4, e é o que a gente faz hoje em dia na prática, para ativamente rastrear essa infecção que é muito grave e de alta mortalidade. Existem também medidas relacionadas à profilaxia e tratamento preventivo, então, classicamente, a sulfa, metoxazol, trimethoprim, que a OMS recomenda abaixo de 350, ou se houver estágio 3 e 4 clínico, né, pelas descrições da OMS, ou em qualquer valor de CD4, se houver alta endemicidade de malária ou
frequência elevada de infecções bacterianas graves, né? Também é muito importante o tratamento da TB latente, seguindo os protocolos. O Brasil tem protocolos para isso. Por exemplo, o Ministério da Saúde recomenda descartar TB ativa e fazer tratamento de TB latente em todas as pessoas dentro do HIV com CD4 abaixo de 350, independente de documentar a infecção prévia por prova tuberculínica ou IGRA, né? E acima de 350, você, então, realizaria a prova tuberculínica ou IGRA para definir se o indivíduo ele vai receber o tratamento de TB latente. Também a OMS recomenda o uso de fluconazol para tratamento preemptivo nos casos onde se detecta um antígeno de criptococo no sangue, mas se descarta a meningite por criptococo. Aqui, nesse caso, se o CD4 é abaixo de 100, está indicado, mas, como eu falei, muitas vezes a gente utiliza esse algoritmo para menos de 200 de CD4. O início da TARV é fundamental nesses casos, né? A gente não pode postergar. A orientação do Ministério da Saúde e da OMS é o quanto antes iniciar. A gente tem orientação de iniciar em até 7 dias, no máximo em até 2 semanas, né? Só postergamos o início da TARV se houver meningoencefalite por TB ou meningite por criptococo. Aí se posterga em função do risco das graves complicações do sistema nervoso central, da síndrome inflamatória de reconstituição imune, e se posterga até 4 a 6 semanas, avaliando-se cada caso especificamente, né? É muito importante entender que essas pessoas são pessoas altamente vulneráveis, de alto risco de sequelas e morte, então elas têm que ter um tratamento diferenciado, né? Elas têm que ser aconselhadas, tem que haver uma participação ativa da família, ou eventualmente são pessoas desprovidas de apoio social, tem que ter tomadas medidas para proteger essas pessoas depois da alta, vinculá-las e retê-las em unidade ambulatorial, com acompanhamento, com busca ativa. Isso é fundamental, porque muitas vezes elas reinternam graves e muitas vezes elas perdem segmento e vêm a óbito por isso, né? Então, são populações que a gente tem que lidar com muita clareza e de gravidade. Então, eu trago alguns poucos estudos aqui que foram mostrados agora no AIDS 2022 em Montreal. Esse estudo ele é um estudo de uma coorte grande europeia, multicêntrica europeia, que avaliou a mortalidade em 2 anos, comparando um grupo com doença avançada e um grupo sem doença avançada. Então, são adultos, né, que eram virgens de tratamento, diagnosticados de 2005 a 2020, e que foram avaliados por 2 anos para avaliar as causas e os fatores relacionados à mortalidade, né? Esses indivíduos eles foram especialmente avaliados em relação a seus critérios clínicos e laboratoriais, né? Particularmente o CD4, a recuperação imunológica. Então, um grupo grande de acompanhamento, mais de 2.700 indivíduos acompanhados, né? Desses, 53% com apresentação tardia de doença, o que, ao longo dos anos, foi diminuindo, que é uma boa notícia, né? Mas ainda vocês vejam que 40% de apresentação tardia na Europa de 2015 a 2020 é bastante alto, né? Tem relação também com o que acontece em outros locais. E o que se observou é que, mesmo aqueles que tiveram apresentação tardia, 44% desses pacientes conseguiram chegar a um CD4 acima de 500, que é bastante bom, em 2 anos, né? A mortalidade desse grupo foi de 4,2%, né? E ela foi claramente maior, né, naqueles que tinham apresentação tardia em relação àqueles que não tinham apresentação tardia. Ela só não foi maior naqueles com apresentação tardia e que chegaram a atingir um CD4 acima de 500. Então, a recuperação imunológica ela foi fundamental. Aqueles indivíduos que tinham diagnóstico de infecção tardia, de doença avançada, mas que recuperavam o CD4 acima de 500, tinham uma mortalidade semelhante aos que não tinham doença avançada, apresentação tardia.
Na análise multivariada, então, o que ficou relacionado à mortalidade ficou claramente o nível de CD4 atingido em 2 anos de acompanhamento, principalmente tiveram proteção aqueles que atingiram níveis acima de 500 de CD4, não ter carga viral detectável foi protetor, ter menos comorbidades, né? Homens heterossexuais masculinos tiveram maior mortalidade e usuários de droga injetável também tiveram a maior mortalidade nessa coorte. Então, o que se observa, né, que claramente, né, o fato da apresentação tardia, ela ainda preocupa. E também, o que se observa é que a mortalidade, ao longo do tempo, ela não caiu, ela continua nos mesmos níveis. Quer dizer, nós, mesmo na Europa, que é uma região do mundo com bastante recurso, a gente ainda tem um grupo de pacientes que tem uma mortalidade mantida, mesmo com todos os avanços que nós obtivemos, uma vez que eles se apresentem com doença avançada. Esse estudo, Mônica já mostrou, eu vou passar à frente, né? É um estudo sobre 2 vezes ao dia dolutegravir versus placebo. E foi claro aqui que versus 1 vez ao dia mais placebo, em pessoas com tuberculose pulmonar, foi claro em 24 semanas que a indetecção de carga viral foi semelhante. De fato, nós precisamos avaliar isso ao longo das próximas semanas, pelo menos 48 semanas será necessário. O outro estudo que eu gostaria de mostrar, interessante também, vocês vejam que o tratamento da tuberculose ele vem mudando muito ao longo dos últimos anos, com novas medicações, com novas informações. Nós tivemos muitos anos sem novas informações no tratamento de tuberculose. A meta hoje é reduzir o tempo total do esquema de tratamento para tuberculose. Esse estudo, especialmente, é um estudo com populações difíceis, né, que tem aqui incluídas pacientes que podiam viver com HIV ou não, mas que tinham que ter resistência à rifampicina no início do tratamento da tuberculose. A grande parte deles, mais ou menos 1/4 a 1/3 deles, dependendo do grupo aqui, também tinham resistência a quinolonas, né? Então, uma população já bem difícil de tratar, porque já perderam 2 medicações importantemente bactericidas contra a tuberculose, são pivotais no tratamento da tuberculose para sua eficácia, né? Então, esse estudo TB Practical, né, ele foi realizado incluindo essas pessoas com mais de 15 anos de idade, né, com qualquer número de CD4, poderiam ter infecção pelo HIV ou não. Elas foram randomizadas em 4 grupos. Um grupo recebeu bedaquilina, pretomanide, linezolida e moxifloxacina por 24 semanas. O outro grupo, bedaquilina, pretomanide, linezolida e clofazimina. Um terceiro grupo recebeu bedaquilina, pretomanide e linezolida. E o quarto grupo recebeu, aí por mais tempo, né, por 36 semanas, esquema básico padrão, que seria rifampicina, isoniazida, piresidamida e etambutol. O desfecho avaliado foi um desfecho composto de evolução desfavorável, né, falha ao tratamento, morte, descontinuação precoce, recorrência da doença ou perda de seguimento. Em 72 semanas após a randomização. Esse é o grupo, os grupos são os grupos no basal, né, com as suas características. Vejo que eram pacientes relativamente jovens, né, com idades jovens, mas equiparáveis nos grupos. O balanço entre mulheres e homens, né, mais ou menos metade. Vejam que eram pessoas com IMC normal ou baixo. Aqui o percentual de pessoas vivendo com HIV, mais ou menos de 1/4 a 1/3 dos grupos aqui. E o CD4 dessas pessoas vivendo com HIV, um CD4 considerado até de mediana boa, né? E o resultado mostrou, de fato, que os grupos eles foram tranquilamente não inferiores ao esquema padrão do ponto de vista de eficácia, né? Um pouco menos, a diferença foi
um pouco menor a favor dos grupos intervenção em relação ao controle em pessoas vivendo com HIV, do ponto de vista de eficácia, mas mesmo assim eles foram equiparáveis, mostrando que esses esquemas encurtados para esses grupos de pessoas com resistência à rifampicina funcionou em relação ao padrão. E o que nós temos aqui do ponto de vista de efeitos adversos foram comparáveis nos grupos em relação ao padrão e não foram muito diferentes entre pessoas vivendo com HIV e não vivendo com HIV. Por último, eu queria deixar apenas uma menção sobre a histoplasmose, que também é muito importante e muitas vezes negligenciada como diagnóstico no nosso meio. A gente sabe que, eu costumo dizer que a histoplasmose, ela inveja a tuberculose, né, porque ela quer ser igual à tuberculose, ela parece muito com a tuberculose mesmo, né? Então, nós temos aqui esse estudo que nós pudemos participar, um estudo multicêntrico organizado pelo professor Pascoaloto, de Porto Alegre, e liderado pelo Diego Faus, que, muito interessante, vários locais do Brasil que mandaram suas informações, em pacientes com CD4 muito, muito baixo, no cômputo geral do estudo, a histoplasmose ela foi até mais frequente do que a tuberculose. Então, existem prevalências altíssimas, por exemplo, no Nordeste, no Centro-Oeste, de histoplasmose, que podem, inclusive, superar a tuberculose. E nós precisamos, então, por isso, melhores métodos diagnósticos, né? E o SUS está caminhando para incorporar a pesquisa do antígeno urinário de histoplasmose, o que eu acho que vai ser muito importante para o cuidado dos nossos pacientes, porque muitas vezes essa doença ela é subdiagnosticada e o paciente evolui de forma desfavorável por isso. Então, queria deixar algumas mensagens, né? A doença avançada pelo HIV ela ainda é um grave problema no Brasil e no mundo. Nós temos que mudar nossa percepção para esse quadro e colocar uma tarja de urgente, de fato, né, e tratá-lo assim, aplicar os conceitos da literatura para detectá-lo rapidamente e atuar rapidamente. A comprovação dos benefícios na redução da mortalidade com o pacote de prevenções orientado pela OMS, né? Então, nós devemos manter isso como regra na nossa prática clínica do dia a dia, nos nossos ambulatórios e também nas unidades hospitalares. Por isso, eu agradeço e fico à disposição para quaisquer questões. Paulo, muito obrigado pela excelente apresentação, muito claro, muito completo também a abordagem do manejo dos pacientes com doença avançada. Eu vou começar com algumas questões que foram colocadas aqui no chat. Uma delas, inclusive, Mônica já respondeu, mas queria também ouvir a opinião aqui para abrir uma discussão. Mas queria começar, Mônica, perguntam sobre os efeitos neuropsiquiátricos do dolutegravir, piora de depressão, em desenvolvimento de insônia, enxaqueca, na percepção do colega, ao trocar o dolutegravir, esses sintomas melhoram em alguns casos. Qual seria a tua opinião sobre isso? Bom, a questão dos efeitos neuropsiquiátricos no dolutegravir, eu acho que a gente tem que abordar com um pouco de cuidado, porque assim, o medicamento surgiu como uma solução para os problemas neuropsiquiátricos do efavirenz, né? E essa foi a bandeira de chegada do dolutegravir. E o efavirenz, a gente colocava nessa panelinha bandeiras, problemas neuropsiquiátricos, mas são coisas, assim, não é tudo igual com os dois medicamentos. Então, o efavirenz, o que dá mais de neuropsiquiátrico? Distúrbios do humor, sintomas depressivos, sensação de estranhamento, de não estar esquisito, tontura, sonolência. Problemas do sono, mais pesadelos e sonolência, né? E o dolutegravir, que veio para resolver tudo isso, na verdade, já nos estudos iniciais, quando a gente olha de novo, já parece que, por exemplo, insônia
não era melhor que a Efavirenz para insônia, né? É um medicamento que está associado à insônia, enquanto o Efavirenz mais sonolência, é um pouco misto aí, né? Então, em resumo, o dolutegravir, eu acho que ele pode dar efeitos, né? A gente sabe que ele pode dar efeitos neuropsiquiátricos, mas tem um perfil diferente de efeitos. Então, enquanto a efavirenz é mais sonolência, tontura, pesadelos e sintomas depressivos, né? Até aumento de risco de suicídio, o dolutegravir, primeiro, é em menor frequência, muito menor que o efavirenz, e os efeitos mais comuns são cefaleia e insônia. Insônia, em grande parte dos pacientes, ela é minimizada ou até resolvida com tomar a medicação pela manhã, né? E com isso, na minha experiência, gostaria talvez de ouvir a de vocês também, uma pequeníssima parte dos pacientes que não toleram o efavirenz devido aos efeitos psiquiátricos. Existe, eu já tive paciente que tive que tirar, a pessoa não tolerou, se sentia mal com o dolutegravir e ficou bem com a efavirenz, quis voltar para a efavirenz. Mas isso é antes exceção, na minha experiência, do que não é o mais comum. Tem cefaleia, talvez seja o mais comum. Perfeito. Paulo, quer comentar alguma coisa sobre esse aspecto? Eu tenho a mesma impressão da Mônica, a literatura é isso exatamente que ela falou, e a minha impressão são os casos a gente lembra até dos pacientes que a gente precisa tratar, Exato. Né? A gente sabe, foi o fulano, foi o ciclano, foi o beltrano que a gente precisou trocar o dolutegravir. Então, de fato, não parece ser frequente nem intenso, mas deve ser prestada atenção na queixa. Muitas vezes a gente tende a minimizar a queixa do paciente, né? Principalmente as queixas neuropsiquiátricas, a gente minimiza muito, atendendo muito rápido. Então, a gente sempre comenta com os residentes para poder valorizar essas queixas, porque às vezes, de fato, isso atrapalha a adesão deles, né? Então, eu não acho que seja uma coisa importante, mas que deve ser valorizada quando internada pelo paciente. Sim, se me permite um comentário também sobre isso, é que nos ensaios clínicos com dolutegravir, de fato, não chegava a 1%, né, a taxa de descontinuação por evento neuropsiquiátrico. Nos estudos de coorte europeus, principalmente, essa taxa de descontinuação chega a 3,5%. Mas tem um grande problema, né, que nesses trabalhos foram avaliados estudos de vida real, pacientes com qualquer perfil e qualquer histórico neuropsiquiátrico, né? Inclusive, hoje a guia americana orienta ter bastante cautela, né, e observar os pacientes com histórico neuropsiquiátrico no momento de introduzir dolutegravir para eles, né, porque parece ser uma população de risco para desenvolver evento adverso. Isso não significa que não possa ser prescrito, apenas, né, ficar mais atento com esse grupo de pacientes, como vocês mencionaram, né? Paulo, uma pergunta dos assistentes em relação a pacientes que têm carga viral indetectada, né, mas mantém CD4 abaixo de 200. Qual seria a orientação em relação às profilaxias de doenças oportunistas? Esse é um grupo que não é tão infrequente, né, os não respondedores imunológicos, né, que nós temos, infelizmente. A primeira coisa que a gente precisa avaliar é o valor absoluto, né, nem sempre ele reflete exatamente o que acontece, né. Se o indivíduo tiver algum motivo para ter uma linfopenia global, ele pode ter um CD4 absoluto baixo, mas ter uma relação em um percentual dentro do aceitável. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu acho... Então, eu dou alguns exemplos, né? A pessoa que está usando algum medicamento que leva a linfopenia, o cirrótico com hiperespemismo, né? Então, a gente precisa avaliar essa condição, não só o valor absoluto, mas também o percentual e a relação CD4-CD8. O segundo ponto é, se o indivíduo tem boa adesão, a carga viral é indetectável,
e ele tem uma situação clínica estável, a gente sabe que, do ponto de vista, um CD4 acima de 100, por exemplo, eu não precisaria, pela diretriz europeia, mais fazer nem a profilaxia de pneumocistose, né? Então, se mantido essa situação 3 a 6 meses, pelo menos 3 meses, você não precisa nem mais fazer profilaxia de pneumocistose. Então, eu estou considerando um indivíduo clinicamente estável, né? Se ele não está estável, aí, obviamente, ele vai merecer uma investigação detalhada para entender se há uma doença ativa, a gente não está falando mais de profilaxia. Agora, é importante entender que, muitas vezes, o problema desse indivíduo não vai ser no curto prazo, né? Esse indivíduo não respondedor imunológico, ele vai ter uma ativação inflamatória muito maior ao longo da vida, e principalmente se tiver uma relação CD4-CD8 baixa, abaixo de 0,5, e ele vai ter muito mais doenças crônico-degenerativas e neoplasias malignas, e muito mais precocemente, né? Então, a minha preocupação com ele seria muito nesse sentido também. E, claro, né, de manter sempre a retenção com adesão e sempre monitorando o que está acontecendo clinicamente. Mas não vejo necessidade, por exemplo, uma pessoa entre 100 e 200 de CD4, quantidade de carga viral detectável, clinicamente estável, de fazer nenhuma profilaxia especificamente. O tratamento da TB latente, sim, se for o caso, né? Isso é necessário, isso é obrigatório, né? Mas descartando TB ativa sempre, né? Mas não vejo nenhuma outra necessidade de profilaxia ativa. Você opina similar, Mônica, sobre esse ponto? Em relação às profilaxias, na prática, eu acho o seguinte, até os guidelines de doença oportunista em relação às profilaxias já recomendam, se a pessoa, como alternativa em relação àqueles limiares para você suspender de 200, CD4 200, mais de 6 meses e tal, já tem evidência de que com CD4 acima de 100 ou 150, carga viral indetectável e estável, o risco de recorrência de doença oportunista é muito baixo. Então, eu peso um pouco aí a tolerância do paciente, o quanto que a profilaxia está atrapalhando a vida do paciente. Tem paciente que tem muita intolerância, então, para alguns pacientes eu retiro antes de atingir aqueles limiares tradicionais de 200 células ou 150 células, né? O que eu tenho mais medo, aí talvez você possa opinar melhor, é na toxoplasmose, neurotóxico, que a gente vê recorrência mesmo com CD4 já mais elevado, né? Sim, de fato me preocupa mais a toxoplasmose mesmo, né? Porque mais ou menos 15 a 20% dos pacientes com toxo cerebral no Brasil, eles têm mais de 100 de CD4, né? Entre 100 e 200, né? E é claro que o cenário imunológico é completamente diferente de um paciente que não tem controle virológico, né? Esse risco diminui bastante, mas ainda continua sendo um pouco maior no nosso meio, né? Quando essa recomendação foi feita na Europa, o risco era bastante similar, mas se destacava um pouquinho França, por exemplo, né? Que tem uma prevalência maior de toxoplasmose. Minha impressão é que talvez aqui no Brasil ou na América Latina esse risco possa ser um pouquinho maior, entre 100 e 200, né? Então, minha tendência é a manter abaixo de 200, mas isso é completamente questionável, né? Não temos dados definidos sobre isso. Eu acho que talvez a gente precisa separar aqui o que é profilaxia primária e o que é tratamento supressivo, né? Senão a gente começa a se confundir, né? Eu respondi pensando na profilaxia primária, né? O tratamento supressivo é diferente, né? A profilaxia primária para tóxico, ela nem está indicada abaixo de 100, né? Ela está indicada abaixo de 100, tanto que você aumenta daí a dose da sulfa, né, para diária. Então, eu acho que aí, então, é melhor a gente separar. Eu respondi foi relacionado à profilaxia primária, né? Em relação à terapêutica supressiva, aí é claro que vai demandar um cuidado muito maior, porque o indivíduo ele já teve a infecção ativa, né? Eu já sei que ele teve meningite do cripto
encefalítico toxo, né? Então, é claro que a suspensão aí, ela demanda uma avaliação um pouco mais próxima do caso, né? Aí não vai dar para dizer assim, é 100, é 150, né? Eu acho que são coisas um pouquinho diferentes aí. Sem dúvida, eu acho que são dois cenários diferentes, né? A questão é que temos pouco dado local, né, para comparar isso, por exemplo, com as recomendações europeias ou americanas, né? Inclusive na infecção primária ou na profilaxia primária, ficaria um pouco questionando o fato de não dar para um paciente com IgG positivo, né, para toxo, não deixar como profilaxia primária trimetoprim sulfa abaixo de 200, né? Mas é uma questão completamente subjetiva, ou seja, não tenho dados para sustentar isso dentro do nosso cenário epidemiológico, né? Tenho duas perguntas sobre o momento de introduzir a terapia antirretroviral em pacientes com tuberculose, né? O que é precoce, né, de introdução em pacientes com TB e se teria alguma diferença no caso de uma TB ganglionar ou uma TB pulmonar? Você quer começar, Paulo? Eu acho que isso é importante, porque eu acho que existe muita confusão, né? As pessoas não interpretaram direito as informações, né? E é importante entender que agora a OMS ela tentou botar uma organização nessas informações aí, e em relação à tuberculose está muito claro pelas normas que é para iniciar a TARV até, aí é muito importante afirmar isso, até 14 dias depois do diagnóstico, né, do início do tratamento da TB. Por que até? Porque as pessoas ainda pensam que é para iniciar após 14 dias, não leem corretamente as diretrizes, né? Então, o Ministério da Saúde ele recomenda até 7 dias. Quer dizer, por que não iniciar junto com o tratamento da TB? Naturalmente, para avaliar a tolerância do tratamento da TB, que nesse momento é prioritário, né? Então, você vai iniciar o tratamento para TB e vai, nos primeiros dias, avaliar como esse paciente vai ficar. Mas, logo que for possível, iniciar o tratamento antirretroviral, exceto se houver TB em sistema nervoso central. Aí não, aí você deve postergar entre 4 a 6 semanas, né? Eventualmente até mais tempo, dependendo do caso, né? Pelo risco de síndrome inflamatória de reconstrução imune no sistema nervoso central, que é muito grave, né? Com mortalidade significativa. Então, nesses casos, você aguarda. Mas o que eu acho importante aí é entender, inclusive, que caiu aquela ideia de que se o CD4 é acima de 50, eu poderia esperar até 2 meses. Isso acabou, né? Acabou isso. Então, agora o que a gente faz tem TB em sistema nervoso central ou não tem? Se não tem, até 14 dias ou quanto antes, né? Não simultaneamente com o sistema da TB, mas o quanto antes. E se tem, 4 a 6 semanas depois, dependendo do caso, né? Se tem alteração do sistema nervoso central. Eu acho super importante essa colocação, Paulo, porque essa recomendação da OMS, a impressão que dá é que não teve a mesma divulgação do que as anteriores, né? E ficou ainda muito sedimentado o conceito anterior, né? Mas, de fato, o ponto central é ir mais rápido, né, com a introdução. Você tem algum comentário sobre isso, Mônica? Eu tenho o seguinte, esse é um tema que assim, a gente sempre está discutindo, né? E mesmo no PCDT, quando nem chamava PCDT, essa coisa de começar na TB, esperar. Na verdade, a recomendação de começar logo, quando o CD4 é menor que 50, ela é bastante antiga já, né? Se o CD4 é menor que 50, não sei chutar aí, mas com certeza tem mais de 5 anos essa recomendação. Lá em 2017, quando tem esse manual da OMS sobre doença avançada, já tem essa recomendação. Então, menor que 50, se a gente pegar os guidelines, o DHS, o europeu e o da OMS,
Tem a exceção da meningoencefalite por TB, mas todos os guidelines, o da OMS não entra nessa particularidade, mas o europeu e o americano colocam que se o CD4 for menor que 50, não tem uma resposta. O que é maior risco? Se é o risco da reconstrução imune ou se é o risco de deixar uma pessoa com menos de 50 sem tratar o HIV, né? E que pode ser necessário você tratar e você tem que ter mais cautela, esperando, monitorando, o paciente estar internado, cuidar da reconstrução imune, né? Então, eu acho que o foco do tratamento é muito mais, cada vez mais está mais claro, agora no do OMS também, que doente grave, gente, imunodeficiência avançada, CD4 menor que 50, a gente não deve atrasar muito a terapia antirretroviral. E se tiver meningite, aí a gente vai ter cautela, mas não tem, nem para isso tem uma resposta que é melhor, não, é mais seguro. A gente não sabe qual o risco é maior, se é deixar a pessoa com menos de 50 sem terapia antirretroviral, ou se é o risco de uma reconstrução imune com hipertensão intracraniana na TB, que existe, mas a gente também, pelo menos do meu ponto de vista, você especialmente, né, Vidal, é especialista nisso, eu estou me atrevendo aqui, mas eu acho que a gente não deve igualar o risco da hipertensão intracraniana na TB com a da cripto, né? Assim, não dá para a gente deduzir, fazer uma analogia assim, totalmente, não é equiparável, né? Então, e o risco da TB, de morte por TB, do CD4 menor que 50, é muito claro, né? De mais de pelo menos 3 clinical trials aí, bem conhecidos e explorados, né? Então, eu acho que atrasar, eu sou uma grande inimiga de atrasar o tratamento antirretroviral na TB. E na meningoencefalite, eu tenho muita dúvida ainda. Eu acho que a gente tem que esperar. Se tiver CD4 maior que 50, tranquilamente esperar. Se tiver menor que 50, na verdade, eu não sei se é melhor esperar. Eu acho que a gente não sabe se é melhor esperar. Sim, eu concordo plenamente contigo, Mônica. Sabe que tem uma pergunta sobre terapia dupla com dolutegravir ou darunavir na presença da 184V. Não especifica o colega se for na terapia inicial ou no resgate da primeira falha ou inclusive na simplificação, mas talvez tenha a ver com simplificação. Né? Eu vi a pergunta aqui, eu entendi que é na simplificação. Tentar uma simplificação. Né? É isso? Travou aí. Meu Deus. Eu estou te ouvindo, Mônica. Ah, tá. Eu acho que é o Será que o Vidal travou? O José que está travado, eu acho, né? Ah, agora voltou. Pronto. Eu entendi a pergunta na simplificação, na situação em que tem vírus com 184V, né? Essa pergunta é a pergunta do momento, eu acho, né? Que a gente... É o momento que a gente está simplificando muito e tem muito paciente que tem falha prévia e que a gente supõe que tenha 184V ou até sabe que tem mesmo de genotipagens prévias. A gente não... no momento, a pessoa perguntou a minha opinião, né? Eu acho que no momento a gente não tem segurança para fazer isso e a gente tem alternativas. De modo geral, tem alternativas para simplificação, né? Eu acho mais seguro a gente fazer simplificação estritamente para o grupo de pessoas que tem lamivudina e dolutegravir 100% ativos, né? Então, que é a prática, é a recomendação atual. No entanto, existem várias evidências de estudos observacionais e agora começam, né, tem estudos já prospectivos em andamento, testando isso, né? Será que dá para simplificar num indivíduo que tem carga viral, supressão viral há muito tempo, né? E será que a simplificação, o efeito residual da lamivudina com 3-TC
mesmo com a 184V, não é suficiente para auxiliar o dolutegravir a manter a supressão viral, né? Como os 2 ITRN são para resgate de segunda linha, que a gente sabe hoje, né, que você não precisa ter os ITRNs totalmente ativos, eu acho muito provável que a gente vá ter esse dado em breve até, né? O que a gente precisa saber é quanto tempo a pessoa está indetectável, né? Para eu considerar que é seguro fazer isso. Com resgate, de modo algum, faria, né? Eu acho que não tem cabimento a gente tentar uma terapia de resgate potencialmente mais frágil, numa situação que você tem que conseguir a supressão viral, e tem estratégia para isso, né? No resgate, não. Mas na simplificação, hoje, para responder de uma forma mais curta, hoje eu não recomendo, não faço, mas eu acho que em pouco tempo, no futuro próximo, a gente vai começar a poder fazer, vai ter evidência para isso. Muito obrigado, Mônica. Para encerrar, Paulo, uma última questão. Perguntam sobre a disponibilidade. Desculpa, travou, Vidal. A disponibilidade do IGRA e do LAM no SUS. O IGRA já é uma realidade, então a gente já tem aqui laboratórios em São Paulo públicos fazendo, né? Existe uma rede de referência, porque não é um teste tão simples, ele é um teste que demanda uma certa complexidade e um preparo do pessoal de laboratório para executar, porque existe um período de incubação do sangue com os antígenos de TB de pelo menos 24 horas para detecção de interferon gama. Então, essa técnica ela é uma técnica bastante delicada, então é preciso treinamento. Então, os laboratórios de referência já estão definidos em São Paulo e a gente já pode encaminhar, né, para pessoas vivendo com HIV e transplantados. Não está aberto pelos critérios do Ministério da Saúde para outros grupos ainda. Então, a prova tuberculínica ainda é muito importante. Volto a dizer que, apesar das restrições da prova tuberculínica, de ter que voltar 3 dias depois para fazer a leitura e a adesão às vezes ser mais baixa, né, ela ainda... a prova tuberculínica não perde muito para o IGRA em pessoas vivendo com HIV. Isso é uma coisa que a gente tem que desmistificar, certo? O ganho, o bom do IGRA é que você coleta o sangue do paciente e depois vai ter o resultado, né? Você não precisa voltar, então a efetividade, digamos assim, do teste é maior. Mas do ponto de vista de acurácia, inclusive para CD4 baixos, a diferença lá não é tão importante assim. Então, o IGRA está disponível. Em relação ao TB-LAM, também já foi confirmada a incorporação no SUS e está sendo processada a compra, e ele será distribuído para unidades ambulatoriais e para as unidades hospitalares, dentro dos critérios que estão previstos pela OMS, conforme eu mostrei, né? Pessoas que têm sintomas, sinais compatíveis com TB e com CD4, pelo menos abaixo de 200. Por quê? Porque é uma técnica pouco sensível. Então, ela vai ganhar um pouquinho de sensibilidade, talvez em torno de 50%, em pacientes que têm um CD4 mais baixo, né? E lembrar que o TB-LAM ele nunca deve ser usado isoladamente, ele tem que ser usado dentro de um contexto de investigação desse paciente com doença avançada, justamente pela sua baixa sensibilidade. Você pode dizer que não tem tuberculose e o paciente tem. Então, é muito importante aliar o teste rápido molecular, aliar a imagem, uma boa avaliação clínica, né? E outros métodos diagnósticos para chegar aí a um diagnóstico adequado de tuberculose ou diagnóstico diferencial com outras infecções oportunistas ou condições definidoras de AIDS. Muito obrigado, Paulo. Eu gostaria de encerrar este webinar da SPI. Foi um prazer ouvir vocês. As apresentações foram excelentes, aprendemos bastante, como sempre. E aviso aos assistentes que estas apresentações ficarão disponíveis no site da SPI nos próximos dias.
após a aprovação dos palestrantes, né? Muito obrigado, boa noite para vocês também, e estamos na sequência aí dos próximos eventos da SPI.